Oi, turma. Do livro Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 3, O Céu, no item 19. Mas então por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Estes recebem hoje uma revelação mais completa dada pelos mesmos. Espíritos que já lhe deram uma revelação parcial em outro tempo, porque desde então desenvolveram-se em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existem alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual, podendo conceber após a morte uma vida feliz ou infeliz que não estivesse circunscrita a determinado lugar e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado visto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, assim, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo preparados para receber novas informações. É que nem na escola. Eu não posso pegar uma criança de 10 anos de idade, que eu estou ensinando as 4 operações, e dar uma equação de segundo grau para ela. Ela não vai entender o processo, porque ela não sabe ainda fazer as contas básicas, né? Então, para nós não adianta falar de vida após a morte, completamente como tudo isso acontece, se a gente não consegue entender nem como processa nosso desenvolvimento físico, né? Tem muita gente que não consegue, muita gente não, grande parte de nós ainda não consegue entender qual é o funcionamento de uma célula no corpo. Muitas pessoas hoje ainda têm câncer porque depositam nas suas células através do pensamento, através da vontade, através dos sentimentos negativos, energias que impossibilitam a sua célula de ser uma célula saudável. Então tem gente que não acredita nisso ainda até hoje. Acha que o câncer veio do nada, né? É algum vírus, é alguma bactéria, é alguma coisa que veio de fora. Não, veio de você, é dentro de você. Então, enquanto a gente não amadurecer nossas ideias que são ligadas a Deus, nosso conhecimento espiritual, enquanto a gente não amadurecer essa parte, todo o resto ele vai sempre ser limitado. Nós vamos sempre entender que céu está acima e inferno está embaixo, porque nós precisamos desse limite para ter um autocontrole, né? Para gente, autocontrole não, para a gente ter um controle da situação. Então eu sei que eu vou até aqui ou eu sei que eu vou até aqui. Eu tenho que limitar até onde eu sei. Ah, tá, mas por que eu não posso ampliar isso? Porque eu não estou maduro para entender. Eu só consigo entender aquilo que eu vejo, aquilo que tem depoimentos, aquilo que tem provas, né? E a prova do céu e do inferno perante a toda a religiosidade que já foi composta nesse tempo todo de existência é uma fé controlada, né? Que alguém controla se você vai para o céu, alguém controla se você vai para o inferno. Então, estamos bem na fita enquanto a gente tiver alguém que faz essa transposição, né? Onde ele vai me colocar. A partir do momento que você começa a entender que ninguém vai te colocar em lugar nenhum, a não ser você mesmo, que você toma as rédeas da responsabilidade da sua própria vida, isso assusta. Isso sai fora do limite. Isso sai fora das suas vistas, do seu controle. É mais fácil alguém controlar tudo isso para mim do que eu mesmo. Então, o céu e o inferno, eles se instalam na nossa cabeça, no nosso sentimento, nas nossas atitudes.
E isso é muito amplo ainda para o homem entender. Por isso que não é dado ao homem tudo, ou todo o conhecimento de uma vez só. Ele não abraçaria a ideia. Ele simplesmente não acreditaria. Então, de pouquinho em pouquinho, dentro do processo, né, de aprendizado, o homem vai aos poucos internalizando quem ele é, onde ele está, de onde ele veio, para onde ele vai. E isso os espíritos vão dando gradualmente, à medida que a gente vai amadurecendo as ideias.